Boa tarde. Olá, pessoal. Vamos começar aqui o curso de Teoria Geral da Administração, baseado no livro do Hidalberto Gavenato, Introdução à Teoria Geral da Administração. Para começar essa primeira parte, nós vamos falando aqui sobre o contexto histórico das organizações, do surgimento das organizações. Então, nós temos aqui, vamos falar aqui sobre os primórdios da administração. O que Gavenato, quando ele vai tratar desse tema no seu livro, ele coloca aqui um personagem bíblico, chamado de Jetro. Por sinal, o Jetro, ele era sogro de Moisés, Então Moisés teve a incumbência ali, que era um legislador do Egito, Ele teve a incumbência de conduzir ali os israelitas em direção à terra prometida, E como era muita tarefa, Moisés tinha que responder a muita gente, tinha que resolver muitos conflitos sociais, Questões jurídicas, uma série de problemas. O sogro de Moisés traz ali o princípio, da divisão de tarefa, da estrutura hierárquica, Então, o Jetro fala para Moisés para ele colocar maioral de 1.000, maioral de 100, maioral de 10, Ou seja, ele tinha que colocar um chefe que ia governar 1.000 pessoas, um chefe que iria responder a demanda de 100 e um chefe que ia responder a demanda de 10 pessoas. Nós vemos isso aí claramente, nas organizações, onde nós temos lá a diretoria, que olha toda a organização, nós temos ali as gerências, que vão olhar os seus departamentos, temos depois a supervisão, que vai olhar ali o seu operacional, enfim, então nós temos ali o primeiro conceito ali que traz, de estrutura organizacional, é justamente a ideia ali do sogro de Moisés, que vai aconselhar Moisés a estabelecer maioral de chefes de 1.000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10 para julgar o povo, Então Moisés não teria capacidade sozinho de quase 1 milhão de judeus ali, de judeus, de israelitas, Ele não teria essa capacidade de julgar todas as demandas, de resolver todas as demandas sociais. Então ali o princípio da administração já se começa a existir ali no tempo de Moisés. Então Moisés prontamente atendeu o conselho do seu sogro, e estabeleceu ali, uma estrutura hierárquica para ajudar na resolução dos conflitos sociais, dos problemas, das demandas sociais que eram muitas, Bom, então vamos prosseguir aqui. Nós temos aqui as pirâmides do Egito, Então nós podemos ver aqui nessas imagens, que são imagens relacionadas à construção do Egito, das pirâmides do Egito, E nós podemos ver claramente aqui, que houve um planejamento, Nós vamos ver aí planejamento lá na administração científica, depois nós vamos ver o aprimoramento do planejamento lá nas ideias de Fayol, e depois nós vamos ver o melhoramento disso lá na teoria neoclássica, quando a teoria neoclássica aborda ali, reafirma e melhora os postulados da administração clássica, falando que o planejamento é uma das funções administrativas, Então, nós podemos ver aqui o alinhamento astronômico, a quantidade de blocos de pedra, o tempo de construção, Então, nós temos ali princípios de planejamento. Também nós temos ali o princípio da divisão de trabalho, Que é um tema muito trabalhado na teoria clássica da administração, Ali tinha pedreiros, tinha escultores, tinha transportadores, tinha engenheiros, tinha os escribas que faziam o controle e os registros, Nós temos aqui também nas pirâmides do Egito o princípio da hierarquia, da autoridade. O faraó era a autoridade máxima, tinha os administradores-chefe, o vizir, tinha supervisores, tinha capatazes, trabalhadores, e tinha os trabalhadores, que eram o que se chama de chão de fábrica, os operacionais, Nós temos também aqui o princípio da centralização de poder. O faraó dominava, determinava os objetivos, o Estado, na época não tinha o Estado moderno como nós conhecemos hoje, mas ele controlava os recursos, as pessoas, Nós vemos aqui também que há princípios de coordenação, transporte de pedra, o ritmo das obras, o uso das cheias do Rio Nilo para a logística, Então existia ali princípios imbricados da administração aqui, E nós temos a influência da organização da Igreja Católica, A Igreja Católica exerceu grande influência nas organizações, com os princípios de autoridade e hierarquia, O Papa, por exemplo, é a autoridade máxima, depois vem os cardeais, depois vem os arcebispos, depois vem os bispos, os padres, os diáconos, Então nós temos aí princípio de cadeia escalar, Que é um princípio trabalhado por Fayol lá na teoria clássica da administração, Que ele fala da autoridade formal. Nós temos também o princípio da unidade de comando, O padre responde ao bispo, o bispo responde ao papa. A gente chama isso de cada subordinado recebe ordens de um único superior.
Nós temos também princípios da administração de centralização e descentralização, né? A centralização doutrinária, os dogmas, os ensinamentos são definidos pelo magistério. E a descentralização administrativa, as dioceses, as paróquias têm autonomia operacional, que está relacionado lá no princípio de Fayol, né? Também nós temos ali a divisão do trabalho, né? A função pastoral, função administrativa, função educacional, função social, caridade, saúde, educação, né? E a gente chama isso de especialização funcional, que é um princípio administrativo também lá da teoria clássica da administração, princípio de planejamento, princípio de coordenação, né? Princípio de controle, princípio de formalização, de normas, né? A continuidade institucional, cultura organizacional muito forte, né? Então nós temos ali o conceito de cultura organizacional, os valores claros da fé cristã, a tradição, caridade, os símbolos, ritos, a linguagem própria da Igreja Católica, né? Então nós temos ali a cultura organizacional como um elemento de coesão, né? Bom, então nós temos aqui os exemplos da influência da Igreja Católica. Depois nós temos ali também uma influência dos militares, né? Então nós temos ali conceito de estratégia, né? Que são definidos lá na cultura militar. Depois as organizações vão ter lá o seu planejamento estratégico. Nós temos conceito de planejamento lá da área militar, logística, hierarquia, trabalho em equipe, unidade de direção, comando e ordem. São usados até hoje nas organizações, né? E tudo isso nasceu com os militares, né? Na Idade Média, nós temos ali o modelo de organização social, política e cultural, que era o modelo do feudalismo. Depois nós temos ali na Idade Média também a figura do artesão. E nessa figura do artesão nós temos ali o aprendiz, né, que nasce, né, com seus serviços, trocava em receber alimentação, vestuário, moradia. E em troca disso ele aprendia conceito. Então nós tivemos uma reforma protestante também que marcou profundamente as mudanças da administração. A Revolução Industrial, que foi um grande movimento, né, econômico, político e social que mudou o mundo, né? E entre isso nós temos as máquinas de fiação, o tear mecânico, o motor a vapor, são elementos que marcam o início da Revolução Industrial. Aqui algumas máquinas que marcam o período da Revolução Industrial, né? Máquina de fiação, máquina a vapor e os teares manuais, né? Que eram muito usados no período da Revolução Industrial. A administração científica, né? Vimos as influências filosóficas da igreja, militar, vimos a influência da construção das pirâmides de Egito, vimos a influência lá do período de Moisés, do Êxodo. Agora a gente entra num período crítico, importantíssimo, da história da administração do mundo, que é a administração científica, né? Arrumando o chão de fábrica. Então nós vamos conhecer aqui um pouco desse período importante na história da administração no mundo. Nós vamos ver aqui as principais críticas ao modelo taylorista da administração.